Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? A Pro está dando então continuidade ao nosso conteúdo que nós iniciamos na nossa última aula. Bom, nós estamos falando de um período que ficou conhecido como período entre guerras, aonde o mundo vê a ascensão, o nascimento então de várias potências mundiais e vários regimes totalitários. Então a gente já colocou aí que esse nascimento desses regimes marcaram a Europa na sua grande maioria, como o mundo todo. Dentre esses que nós estamos falando neste momento, nós já falamos sobre o regime totalitário lá na Itália, a ascensão do regime fascista, né? Mussolini com seus camisas negras, sua marcha sobre Roma, dentre outros acontecimentos que a gente já viu. Bom, se nós estamos falando de Mussolini, consequentemente, iremos falar também de Adolf Hitler. Né? Então, hoje a Pro preparou para vocês um conteúdo aí com slides, com vídeos, para que possa exemplificar, né, como a Alemanha sai da Primeira Guerra totalmente dizimada, é impactada pela crise de 29 e chega na Segunda Guerra Mundial, então, aí bancando, né, a grande poderosa e impondo medo ao mundo todo. Então, existem algumas coisas, né, que nós já sabemos. O que seriam esses pontos, então? Nós sabemos que a Alemanha, por meio do Tratado de Versalhes, sai, né, da Primeira Guerra humilhada, com uma indenização altíssima para pagar, e a Pro já falou para vocês lá nas nossas aulas ainda, lá quando nós estávamos na escola, que a Alemanha só terminou de pagar essa dívida da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra, isso mesmo, em 2010, né? Então, assim, muito tempo aí em relação a essas consequências. Seu exército foi diminuído, a economia não estava legal, né? Então, com tudo isso, o povo alemão estava sofrendo e começa a nascer aí um sentimento de revanchismo, né, em relação a todas essas consequências que haviam sido impostas a elas, né? Então agora a Pro vai passar para vocês então um videozinho que vai aí ajudar vocês a entender melhor toda essa questão até a ascensão do nazismo como o único partido na Alemanha, tá bom? Fiquem comigo, hein, gente? Não saiam aí. A ascensão da Alemanha nazista. Perto do final da Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão foge para a Holanda e a Alemanha acaba virando uma república e se rende. Os soldados, no entanto, não gostaram nada disso e se sentem traídos pelos seus governantes e pelos protestantes, pois, segundo eles, a Alemanha poderia continuar lutando. Com a rendição veio os termos de paz, esse que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, em que basicamente culpava a Alemanha por toda a guerra. Outros países aliados à Alemanha também tiveram que pagar, mas foi bem menos do que ela. No seu caso, ela foi obrigada a reduzir seu exército para apenas 100 mil homens, ceder partes de seus territórios e ainda pagar valores muito altos de reparação para os vencedores, principalmente para a França e para o Reino Unido. Isso deixou a Alemanha em uma situação bem difícil. Logo após o fim da guerra, vários movimentos comunistas começaram a surgir por toda a Europa, muitos deles inspirados na Revolução Russa de 17. No final de 1918, a Baviera se torna um estado comunista. No entanto, o estado não durou muito. Logo no início de 1919, os comunistas são derrubados e a Baviera volta a fazer parte da Alemanha. Porém, o governo estava com medo de algo do tipo acontecer de novo. Então eles contratam um ex-soldado austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial e agora estava desempregado para espionar possíveis partidos que pudessem ser ameaças à Alemanha. Quem era esse soldado? Então ele foi enviado para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães e descobre que o partido não era bem comunista.
e sim fascista e nacionalista, e acaba aderindo ao partido. Logo de início, todos passam a gostar de Hitler, pois sua oratória era incrível e seus discursos chamavam a atenção de todos, usando ódio e achismo, não fatos, em relação aos judeus, e como eles destruíam a Alemanha. O antissemitismo já era algo intrínseco na população alemã da época, então de pouco a pouco, ele passa a conquistar mais e mais pessoas. Pouco tempo depois, ele se torna o presidente do partido, e o renomeia para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, geralmente abreviado para Partido Nazista. Ele mesmo desenhou a icônica bandeira nazista, usando as cores da bandeira do Império e uma suástica no meio. Hitler começa a ganhar popularidade na Baviera. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir e de uma maneira que todos ouviam. Desde o início, ele já deixava claro que renegava o Tratado de Versalhes, que era anticapitalista e anticomunista, e que a culpa de tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha eram dos judeus. O partido nazista tinha uma espécie de exército particular, ou milícia, chamada de Sturmabteilung, ou SA, que era formada por ex-soldados desempregados. A SA foi ganhando cada vez mais adeptos com o passar do tempo. A nova República de Weimar não era muito inteligente, e como ela não estava conseguindo dinheiro para pagar as dívidas de guerra, ela teve uma ideia genial: imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Até porque se você imprimir dinheiro, você acaba ficando mais rico, certo? Quanto mais dinheiro é impresso, menos ele passa a valer, o que causa a famosa inflação. Em 1919, $1 valia cerca de 4,5 marcos alemães. Em 1920, passou a valer 50 marcos. Já em novembro de 1923, $1 americano valia cerca de 4,2 trilhões de marcos. Um simples pão custava cerca de 2 milhões de marcos alemães. As pessoas passaram a literalmente queimar o dinheiro para se aquecer, pois ele não valia praticamente nada. O nível de desemprego subiu e as pessoas ficaram bem putas. Sem o dinheiro, a França ficou puta e ocupou uma área muito industrializada da Alemanha, e passaram a pegar suprimentos para quitar as dívidas. Neste processo, vários alemães foram mortos. Isso deixou a população ainda mais furiosa. Já se aproveitando deste fato e inspirado na Marcha a Roma, feito pelo seu amigão italiano, Hitler tenta pegar o poder à força, porém falha e é preso. Com isso, o partido nazista é banido da Baviera. Durante o julgamento, os juízes acabam gostando de Hitler, e ele aproveita para fazer um discurso ali mesmo. Ele acaba sendo sentenciado a 5 anos de prisão, mas cumpre apenas 9 meses. Bem, a prisão não era bem assim, era mais um quarto de hotel onde ele teve tempo para escrever seu famoso livro Mein Kampf. Esse livro causou muita repercussão na época pelo nível de insanidade de Hitler e fez o seu nome ser conhecido por toda a Alemanha. Voltando à Alemanha, com toda essa crise, ela pede ajuda financeira aos Estados Unidos, e isso a ajudou por um tempo. Após sair da prisão, Hitler vai para o campo se concentrar um pouco e passa um tempo lá, até voltar ao mundo da política. Neste tempo começou um certo desentendimento entre Hitler e a SA, já que Hitler agora queria chegar ao poder de forma legal e não à força. Já a milícia queria justamente o contrário. A população alemã em geral não ligava muito para as ideias de Hitler e ficavam com o pé atrás com seus discursos agressivos e com a violência da SA. E no mais, a Alemanha estava finalmente se recuperando do pós-guerra. Em 1928, o Partido Nazista tinha apenas 2,6% do Congresso, mas tudo mudou em 1929. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha. Além disso, eles queriam seu dinheiro de volta. Isso novamente causou uma nova crise econômica na Alemanha, que ainda estava se recuperando. O desemprego aumentou drasticamente e a população sabia que a democracia não estava funcionando. Com isso, os nazistas e os comunistas começaram a ganhar mais força no país inteiro. Já em 1932, o Partido Nazista havia se tornado o maior da Alemanha. Hitler estava extremamente popular e praticamente todos o conheciam, então ele tenta a presidência da Alemanha. Porém, ele acaba perdendo para o popular e herói nacional Hindenburg. Como Hitler não consegue o cargo da presidência, ele tenta o da chancelaria, que era o segundo mais importante. Bem, Hindenburg não gosta muito da ideia não, ele sabia que Hitler era radical demais. Então esse cara, Franz von Papen, que seria o próximo chanceler, acaba dando uma ideia genial para o Hindenburg. E se a gente transformasse o Hitler em chanceler, para que assim ele e seu partido fiquem quietos? Assim, você me transforma em vice-chanceler e podemos controlar o Hitler e seu partidozinho. O que pode dar errado?
Então, em janeiro de 1933, Hitler se transforma no chanceler da Alemanha. Porém, ele ainda não era um ditador. Em fevereiro, o parlamento da Reichstag foi incendiado. O culpado foi um holandês comunista. Mas alguns historiadores suspeitam que foram os próprios nazistas que fizeram isso. Marinus foi condenado à morte e os nazistas culparam os comunistas. Isso acabou deixando a população apreensiva novamente. Com isso, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência para que ele tivesse poderes suficientes para mandar prender todos os comunistas e políticos opositores que poderiam ser uma possível ameaça à Alemanha. Com a nova lei, Hitler se livra de quase todos os seus obstáculos, prendendo os comunistas e os políticos opositores, além dos jornalistas que eram contra ele. Todos foram presos ou mandados para os campos de concentração em Dachau. Mas Hitler ainda tinha alguns problemas a resolver. Seu velho amigo Ernst Röhm, chefe da SA, queria que a SA fosse o principal exército. Isso deixou o exército alemão Wehrmacht não muito satisfeito. Hitler sabia que precisava do apoio do bem treinado exército mais do que a bagunçada SA, e isso deixou Ernst furioso. Hitler também tinha criado a SS, que assim como a SA, era uma espécie de exército particular, só que bem mais treinado e só com profissionais. Com isso, Hitler planeja acabar com todos os seus obstáculos em uma só noite. Esta que ficou conhecida como a Noite das Facas Longas. Nela foram presos e mortos vários possíveis inimigos do Terceiro Reich, como políticos, jornalistas, militares que eram contra o novo governo, membros do SA e até mesmo o velho amigo de Hitler, líder da SA, Ernst Röhm. Após algum tempo, o presidente Hindenburg morre de câncer. Hitler então funde os cargos de presidente e chanceler e se torna o Führer, o ditador supremo da Alemanha. E assim nasce o Terceiro Reich, o império que, segundo Hitler, duraria 1000 anos. Na Alemanha, quem não concordasse ou fizesse algo contra o governo, seja ele ariano ou não, era preso imediatamente. Isso fez parecer que todos os alemães eram nazistas, quando na verdade nem todos eram. Durante seu tempo inicial de governo, Hitler fez milagres para a economia alemã, que naquele ponto estava defasada. Ele investiu pesado em infraestrutura e principalmente em fabricação de armamento bélico. Isso trouxe o emprego de volta ao povo alemão. Em pouco tempo, a Alemanha tinha saído de uma grave crise e se tornado uma superpotência novamente. O povo alemão estava feliz como nunca antes. Hitler era visto como um herói nacional, o salvador daquele país. Enquanto isso, judeus e ciganos que estavam na Alemanha há anos foram cada vez mais perdendo seus direitos. Com o passar do tempo, os judeus que tinham condições acabam indo para outros países. Já os que permaneceram lá tiveram um destino cruel. A partir de 1938, todos os judeus, ciganos e outras minorias foram mandados para campos de concentração, onde trabalhavam até a morte em condições subhumanas. Alguns eram submetidos a experiências médicas cruéis, até que chegou um ponto em que eles passaram a exterminar todos em massa, em câmeras de gás, essa que ficou conhecida como solução final. Hitler, com toda a sua ambição e loucura, fez com que a grande Alemanha começasse a se expandir e anexar territórios, levando o mundo para mais um conflito global, que nunca será esquecido. Gente, que coisa, não? É triste, né, a gente falar sobre todos esses pontos e ver toda a maldade aí. Então, vocês puderam ver, né, alguns fatores em relação à inflação, como a Alemanha se tornou então uma grande potência e como que Hitler então vem e assume o poder, né? O cara de louco não tinha nada, né? Eu acho que ele, se pudessem ter estudado aí muito mais, a gente ia ver quanta coisa que esse cara tinha aí na sua mente, né? Então vamos lá agora, algumas coisas que o vídeo não falou, que a nossa apostila então traz aí para nós. Então vamos lá. Essa questão da inflação a gente já viu, que o vídeo já explicou, né? A questão aí do partido, como que o partido surgiu, a Bíblia, né, do Hitler, essa política antissemitista, né? A gente vai falar bem dela aí em relação na página 151, né? Que é essa versão aí aos judeus, e a Pro vai falar por quê, né? Tudo isso, certo? Lá quando ele se torna chanceler, quando o queimou, né, lá os prédios lá do governo, claro que, né, gente, é a mesma coisa da morte do Ferdinando. Será que um holandês iria colocar fogo? E assim,
teorias de conspiração falam que quando o cara chegou lá no parlamento alemão, ele já estava queimando, né? Só que precisava de um bode expiatório. Então, colocou a culpa, é claro, né? Então, morre, ele é mais um, ninguém vai ligar para isso. Hoje, o parlamento alemão é esse aqui, ó, que tá aqui com essa bandeira da Alemanha, né, gente? Então, quando Hitler, né, consegue seu poder, Führer, né, ele então começa e fala da questão do Terceiro Reich, o Terceiro Império. A Alemanha iria se tornar a grande potência mundial aí e iria perdurar por 1000 anos, né, fazendo comparações aí com os antigos impérios, que ele ia ser todo poderoso, né? O primeiro Reich foi de 962 a 806, né? Ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico, SIRG, que vocês já viram nas aulas. Foi dissolvido quando Napoleão consegue, né, ir tomando conta da Europa toda. O segundo foi até 1918, na Primeira Guerra Mundial, quando aí a Alemanha se unifica, né, como a Alemanha, antes eram os estados, e depois, agora, o terceiro, que seria durante a Segunda Guerra Mundial. Como vocês viram no vídeo, né, a propaganda, a alienação da população é muito grande. A Pro falou para vocês na Itália, aqui também, até Getúlio Vargas utiliza uma foto muito parecida como essa de Hitler, né? Então a gente vê essa foto emblemática do grande líder com crianças. Isso é algo presente em todos os regimes totalitários, né? A aproximação com o povo, para transparecer que ele se preocupa realmente com o povo, que a intenção dele é salvar a sua nação das interferências internacionais, né? Então, assim, foi muito maciço essa presença aqui, do uso da propaganda, da censura, né? Tudo era passado pelo crivo do grande líder, ó, rádio, música, filme, né? Então a censura é um veículo muito pesado e os meios de comunicação têm muito esse poder de levar informações distorcidas ou não verdadeiras, como a gente tem hoje o caso das fake news, né, gente? Então a mentira é tão falada que acaba virando verdade e aí você é influenciado por isso e não sabe se isso é verdade ou não e vai passando para frente, né? Então, olha aqui, ó, desde aquela época, ó, uma mentira repetida 100 vezes torna-se verdade, né? Que foi o cara que foi o idealizador de toda a propaganda nazista. Vejam só, gente, olha, todo mundo aqui, ó, adorando o Hitler, né? Então, se até os juízes gostaram do discurso de Hitler, gente, você acha que um povo passando fome, passando necessidade, sem emprego, sem comida, o que ia fazer, né? Então ele institui aí o Heil Hitler, é com a mão direita, né? Heil Hitler, e ó, a população toda, né, venera ele, desde crianças, mulheres, e o símbolo, né, do nacionalismo, as bandeiras, e assim vai. A suástica, gente, não é um símbolo, né? Hitler não inventou a suástica para colocar na bandeira do partido nazista. A suástica já existia há muito tempo, né? Um símbolo de força, e ele só empregou aí. Aí caiu bem, né? O vermelho, o branco e o preto, e aí se difunde aí até os dias atuais como o símbolo do nazismo, né? As pessoas então saudavam, como a Pro já colocou. Olha lá, gente, isso aqui, ó, a oração que as crianças falavam para Hitler, né? De Hitler, que era repetido nas escolas, ó. Führer, meu Führer, que Deus me deu. Olha só, um presente dos céus. Protege e conserva por muito tempo a minha vida. Ao Führer, né? Ele não está falando isso a Deus. Tu salvastes a Alemanha dos abismos da miséria. É a ti que devo o pão de cada dia. A Hitler, hein? Não a Deus. Conserva-te muito tempo junto a mim. Não me abandones. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz, salve meu Führer. Então, gente, como se fosse um anjo da guarda. Não tem a oração do anjo da guarda? Né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. E isso era falado diariamente nas escolas. Então, para que vocês vejam qual o poder de alienação que isso emprega na vida das pessoas, né?
Então, é a máquina de perseguição, aqui a Pro colocou, né, o SA e o SS, como vocês já viram, né, em relação a tudo isso. E olha só o que a apostila traz, que é muito interessante. O inimigo é a grande justificativa do terror. Se eu não tenho inimigo, quem que eu vou perseguir? Onde eu vou? Eu preciso ter um culpado de tudo isso, né? Então, os regimes totalitários, ó, eles não viveram, eles não existem sem um inimigo. É criado isso. O que a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre a Coreia do Norte, né? Que a Coreia do Norte odeia os Estados Unidos. Então, cria-se dois polos. Um, né, dependendo da visão, bondoso, e outro o malzinho. Então, existe o herói e existe o coitado, né, que precisa perseguir o herói, né? E assim fica essa dualidade dessa guerra. Então, aqui, né, já mostra nesse período que se não tem um inimigo, por que eu vou fazer tudo isso? Então, eu preciso me justificar. Então, um desses pontos foi quando o exército, ou Hitler, começa a pregar essa perseguição aos judeus, né? Então, quem é ou quem são os verdadeiros culpados por a Alemanha ter caído numa desgraça dessa? Os judeus. E a Pro vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, uma vez identificados, não contarão com nenhuma piedade. Então, a gente vai perseguir mesmo. É culpa deles, né? Então, eu preciso de um bode expiatório. E isso que aconteceu nesse período. Certo? Aí. Então, aqui vem essa questão dos judeus, da perseguição aos judeus, né, gente? Então, olha só aqui, ó, eles eram empilhados, né, quando eles eram presos nos campos de concentração, e eles eram, então, tatuados, né, com um número, né, toda vez que eles eram presos. E eles eram obrigados a utilizar a estrela de Davi nas suas roupas para serem identificados, né? Então, o que aconteceu aqui nesse período? Os judeus, eles tinham uma missão que seria retornar um dia para a Terra Prometida. O povo judeu, o povo hebraico, né, ele sofre diásporas desde o início da sua história, né? Então, nós temos lá, quando a gente estuda o povo hebreu, a gente vê Isaac e vê o seu irmão, né? E ali há a separação entre árabes e judeus. Puf, separa. E o povo judeu começa, nós já vimos, quem é cristão já estudou na Bíblia a questão da peregrinação nos 40 anos do povo no deserto, e que eles ficaram presos no Egito como cativos, depois eles são cativos novamente no período babilônico, no período persa. Então esse povo ia migrando, né? Diáspora, como vocês já sabem, é a perseguição religiosa ou política, então você começa a ir se espalhando pelo mundo todo buscando proteção. E o povo judeu era um povo sem território, sem estado físico. Eles eram judeus porque eles cultuavam, né? E não deixou a sua língua morrer, os seus costumes morrerem, a sua cultura, então, independente onde eles estavam. E começa um movimento chamado movimento sionismo, que seria: um dia nós iremos retornar à nossa terra prometida, iremos retornar a Canaã, iremos retornar à Palestina. Só que para nós retornarmos à Palestina, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa ter aí uma reserva, né? Então, os judeus sempre trabalharam muito e eles, né, trabalham, são ótimos comerciantes, eles trabalham com venda e compra de ouro. Então, se você vai lá em São Paulo, acho que na Santa Efigênia, você vê inúmeros judeus ali. Então, toda vez que você associa um judeu, você pensa numa pessoa que tem uma condição socioeconômica legal. E o que aconteceu nesse período aqui, no período que ficou conhecido como Entre Guerras? Como que a Alemanha estava? Um fracasso, né? Tinha saído da guerra como a grande perdedora, a grande culpada de tudo, como a gente acabou de ver, né? E começa a conclamar as pessoas para que as pessoas pudessem ajudar a Alemanha. Depois vem os Estados Unidos, quebra,
outra paulada, e aí a gente precisa de recursos. E os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo, também tinha judeu ali na Alemanha, né? Judeu alemão. E aí, você vai ajudar a reconstruir a Alemanha? Você vai, né, financiar, já que vocês têm tanto dinheiro, se vocês são ourives, vocês são bons comerciantes, você vai ajudar? E os judeus não colaboraram, né, com as suas riquezas, com todo essa espera que o governo tinha, porque o sonho deles, o ideal deles, o objetivo deles era que um dia eles pudessem ajudar a voltar lá para a Palestina. E aí Hitler coloca a culpa em cima dos judeus e em relação à economia alemã. Olha só, eles vivem aqui, só que na hora que a gente pede ajuda a eles, eles não fazem. Eles não colaboram, eles não colocam a mão no bolso. E aí, essa ideia, né, começa a ir disseminando. Por isso que quando o vídeo fala que essa ideia antissemitista já era presente, porque o judeu já era visto com o nariz torcido. Porque enquanto a Alemanha estava lá, todo mundo estava mal, tal, o judeu estava na sua. Tá? Ele trabalhava, ele tinha suas economias e isso e tudo, tal. Então começa a criar o grande mito que os judeus eram culpados de tudo. E na contrapartida já coloca aí, né? Negros, ciganos. Quem que é cigano? Ele passa por aqui, leva nosso dinheiro e vai para o outro lugar, né? Homossexuais, o que isso é uma aberração? Tudo que era diferente. Em contrapartida, Hitler cria a raça ariana, né? Ele coloca lá no livro, lá no Mein Kampf, que eles são os perfeitos. Então a gente precisa valorizar os nossos símbolos nacionais, né? Da onde nós viemos, as nossas origens. Então os arianos são os bons, né? E coloca a culpa, né? E aí a gente vê o desenrolar da história, o Holocausto, milhares de judeus sendo mortos por causa dessa perseguição. Então Hitler começa, né, a uma política de perseguição a tudo aquilo que ele achava imperfeito para a sua raça ariana atingir o seu poder. Né? Então ele começa a difundir que os arianos, o pessoal que deu origem aos povos germânicos lá atrás, né? Então que eles seriam superiores, né, a qualquer outro povo, né? Então eles deveriam ser, olha só, brancos, né, descendentes do povo ariano, com todas as características. E sendo assim, inicia aí uma perseguição sistemática a negros, homossexuais, ciganos e aos judeus, como a Pro, né, explicou para vocês ali. Então aqui vocês podem ver o número, né, de campos de concentração e de campos de extermínio por toda a Europa, né? Então chega aqui, ó, próximo à França até a Polônia. Então os vermelhinhos são campos de concentração, né? Porque eles precisavam dessa mão de obra barata, né, para atingir os objetivos que o governo queria. E nós temos aí os verdinhos, que são campos exclusivamente de extermínio, onde as pessoas iam para morrer, né, gente? E aí tem até um filme falando, né, o trem de Hitler, que era aquele trem que levava as pessoas à morte, certo? E o roxinho, né, são os campos que tanto de concentração como de extermínio. E aí a gente tem aqui, ó, Auschwitz, né, que é tão emblemático aí, né, que está lá no início da nossa apostila com aquela foto daquele portão, certo? Então essa política antissemitista nasceu por esse motivo que a Pro acabou de falar, né? Criticou, quando convinha a Hitler, ele criticava o capitalismo, o liberalismo, como foi colocado no vídeo, e acusou os judeus, que eles eram banqueiros, pessoas que tinham posses, como a Pro falou, né? Donos de indústrias, comerciantes, que eles eram os responsáveis, então, por todo o problema econômico que a Alemanha vinha passando. E isso começou a difundir por toda a população, e eles começaram a ser vistos, né, como os grandes inimigos, os grandes vilões da população
alemã, né? Então começaram a atacar, boicotar tudo que era dos judeus, o comércio, né? Muitos vizinhos passaram a hostilizar, e aí um dos episódios mais emblemáticos nessa questão dessa hostilidade entre alemão e judeu antes do início da guerra aí foi a questão da Noite dos Cristais, aonde tudo que era de judeu, tudo que era relacionado aos judeus foram destruídos. As lojas foram destruídas, foram saqueadas, as sinagogas foram queimadas. Então, esse momento aqui, esse episódio ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Eles quebraram tudo, né, que pudesse estar relacionado aos judeus, como se isso aqui eu destruo, né? Então eu estou acabando da onde vem o sustento deles, né? Então eu vou penalizá-los da mesma forma como eu estou me sentindo, né? Então estima-se que em toda a Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus tenham morrido. Isso aqui pode chegar muito mais, né, devido aí né, não ser tão exato, mas o povo judeu ele era um povo, né, como a prof falou, um povo sem pátria que saiu dali da Alemanha. Aqueles que puderam sair vieram até para o Brasil, para várias localidades do mundo, fugindo de toda a perseguição nazista, né? Então isso foi intensificado então a partir de 1942, como Hitler coloca lá que seria a solução final, a morte de todos os judeus, né? Então, aqui a gente tem aí uma palavra do historiador, né, que está aí na página 152, né? Então, no nazismo temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional, sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou destruição mundial. É um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial. Um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 mil pessoas e perpetuou atrocidades, culminando no assassinato mecanizado em massa de milhões de judeus, de uma natureza e escala que desafiam a imaginação. Diante de Auschwitz, os poderes de explicação do historiador parecem deveras insignificantes. Não há nada, gente, que possa explicar tanto ódio, tanto horror, né, perante essa realidade da Segunda Guerra Mundial. Então, o Estado, para a gente exemplificar e mostrar aí por que, né, que a Alemanha conseguiu entrar na Segunda Guerra como uma grande potência, sair de uma azarona, né, porque estava sendo a culpada, né, se sentindo excluída porque foi penalizada pela Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler conseguiu melhorar as condições do povo alemão, criou empregos, obras públicas, né, como a gente já viu, todo regime totalitário há essa questão do investimento em obras públicas e a indústria bélica, né? Então, a propaganda também ajudou muito, porque camuflava todos os defeitos do partido e do líder, né? E aí, então, em nome desse grande projeto, as greves foram proibidas, os salários contidos e a popularidade do líder cresceu cada vez mais, tá bom? Então, que vocês possam aí estar aproveitando essas informações para que vocês entendam toda essa questão. Bom, quem quiser, gente, também pode estar, né, indo até a Netflix. Ixi, sumiu aqui agora. Né? Mas olha só aqui, voltou. Todos esses filmes, ó, retratam atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quem quiser aí estar, né, entrando em contato
pode então estar indo à Netflix e vendo todo esse material aí que a gente tem para retratar e fazer refletir sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre essa figura emblemática de Adolf Hitler e todos os seus devaneios que se tornaram bem reais. Um beijo para vocês, até mais.